Estamos vivendo em um momento único. Após a queda do então presidente Fernando Collor, em 1992, o país volta a reivindicar o impeachment de um presidente, desta vez da Dilma Rousseff. Então, para falar sobre esse quadro político que estamos vivendo, convidamos ao estúdio o desembargador e juiz titular do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, André Jorge. Seja muito bem-vindo. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite do Alpha Channel, o seu convite especial, Catarina. Para mim, uma grande alegria. Eu tenho aqui Barueri em grande conta, eu tenho dois irmãos que moram aqui. Um deles é o promotor Estevão Luiz Lemos Jorge, que é aqui titular da comarca de Barueri, e meu irmão Plínio, que é meu sócio no escritório de advocacia, também mora aqui. Então, para mim, uma alegria falar contigo. Já quero agradecer também o convite feito pelos diretores, principalmente pelo Fiorese. Então, você tem uma relação bem legal aqui com o Alphaville. Eu vou começar perguntando, a gente vai fazer um panorama aí desse quadro que a gente está vivendo, que é muito mais político do que jurídico, né? As pessoas nas ruas, elas acabaram virando uns ditadores aí de regra e culpando as pessoas até antes do processo ele terminar. O que você acha desse momento? Olha, é um momento único na história do país, né? Sobretudo para as novas gerações que não viram acontecer aquele processo relacionado ao ex-presidente Fernando Collor, mas mostra também um amadurecimento da população. Eu desde muito jovem, até posso dizer criança, eu gostei sempre de política, do tema do direito eleitoral e acabei nomeado para o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo por uma dessas coincidências do destino. Mas eu converso muito com o pessoal da minha geração e sempre digo o seguinte, olha, por um lado é muito bom que a população está amadurecendo, a Constituição de 1988 ela trouxe uma série de direitos, né? A gente diz que o país hoje é o país dos direitos, todo mundo quer tudo, mas ninguém quer nada, não quer dar nada em troca. Mas é um momento sim de discussão, me parece que há um exagero de parte a parte. A mim, que sou especialista em direito constitucional, me pareceria bem melhor que o Supremo fosse o guardião da Constituição e o grande árbitro desse momento muito nebuloso por que passa a nação. Então, ideologias à parte, me parece sim que o país deve sair desse momento mais amadurecido. Com relação a essa manobra política aí do Lula, do ex-presidente, para ele ser sim julgado pelo Supremo, ele acabou colocando em xeque a credibilidade do Supremo? Eu não acredito. Eu sempre vejo a Corte Suprema como o ápice do país, né? Seria uma grande honra para qualquer um de nós que militam na área ser nomeado ministro do Supremo, né? Então, há esse debate nesse momento justamente porque as pessoas estão entendendo dessa maneira. Olha, foi uma manobra, foi isso ou foi aquilo. Mas no Supremo estão os 11 homens mais preparados do país para julgar, e é um colegiado. A gente não pode nunca se esquecer que uma decisão colegiada, sobretudo por homens com aquela experiência e com aquele conhecimento jurídico, seria sempre muito melhor do que uma decisão singular. O impeachment, ele vem sendo um dos assuntos aí mais falados no momento. Mas eu queria focar na comissão especial. Qual que é a relevância de fato dela, se depois desse processo ele ainda vai para o plenário, ainda tem o Senado que vai analisar ainda esse processo também? Qual que é de fato a relevância dessa comissão especial? Olha, há na Constituição da República os trâmites processuais para se chegar a um processo de impeachment, onde eu venho falando, dando palestra, aula pelo Brasil todo, porque esse é um tema do momento. Os noticiários estão dominados por isso, as pessoas têm todo o direito de se manifestar. Mas na Constituição Federal estão as bases para um processo de impeachment, que, a meu ver, seria a última ratio, né? a última atitude a se tomar contra, seja um presidente da República ou qualquer outro detentor de poder executivo. A comissão ela é disciplinada também no seu regimento interno da Câmara dos Deputados. Veja, existe primeiro essa comissão que vai emitir um parecer. Essa comissão ela é opinativa, ela emite um parecer que será levado, portanto, a esses 64 deputados. Ali será dito, segue ou não o processo. Então, o relator da comissão, me parece que já foi escolhido o deputado Jovair Arantes, que é do PTB de Goiás, vai levar o seu parecer à comissão. Lá é votado. Se ele disser segue
o processo irá ao plenário da Câmara dos Deputados e aí é um número de 172 deputados que tem de dizer o processo é aberto ou não. Os deputados, dos 342. Dos 513 deputados. 513, tá. Desses 513, você precisa de 172 votos para que esse processo seja aí sim aberto. Então veja, na comissão especial, nessa que já está montada, já tem seu presidente, deputado Rosso do Distrito Federal, e também já tem o seu relator, que é o deputado Jovair, do PTB de Goiás, ali você tem meramente um parecer dizendo dê seguimento ou não. Né? Já houve aquele primeiro encaminhamento por parte do presidente da Câmara dos Deputados, então todos nós estamos acompanhando uma série de pedidos que vem chegando e vários deles, desde o início, me parece que desse segundo mandato da presidente Dilma Rousseff, foram arquivados e esse foi o único que passou. Bom, chegado na comissão há um parecer. Esses 64 deputados vão votar. Caso se dê seguimento, isso vai ao plenário. Dos 513 deputados, você precisa de 172 deputados dizendo assim, crime de responsabilidade. E aí isso vai ao Senado Federal. E lá na casa onde estão reunidos os 81 senadores, dá-se início a um processo presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. É um processo interessante, eu nessa semana, num desses milhares de documentários que estão passando sobre o ano de 1992, o caso Collor, eu vi uma entrevista do ex-ministro Sidney Sanches, que foi o ministro que presidiu aquele processo, e perguntaram ao ministro Sidney Sanches como era aquilo. Ele falou assim, olha, muito interessante você presidir uma casa que foi eleita pelo povo, né? Porque ele é um ministro do Supremo, mas os senadores são eleitos. Então é uma composição mista para que as pessoas possam notar a importância desse momento. Deve ser feito um debate amplo, isso foi delegado ao Senado, que é a chamada Câmara Alta, né? A Câmara onde estão os homens mais experimentados na política. São ex-governadores, são deputados que tiveram vários mandatos e depois se elegeram senadores. Então, o momento único é um momento de debate aprofundado. O ideal seria que nós deixássemos de lado todas as ideologias e partíssemos para o jurídico. Acho que esse é o momento do Supremo Tribunal, é o que eu venho dizendo sempre. Falando no Supremo, o que você achou do... É natural, é comum um ministro ele embargar a decisão de outro ministro? Teoria, ele é o relator, ele seria, no caso, o relator aí da Operação Lava Jato no Supremo. Mas o Gilmar Mendes, ele acabou voltando aí essa investigação para o Moro. Eu ouvi também que é um momento interessante, está parecendo novela mexicana, né? Quando você acha que vai acabar, começa de novo. E também ouvi um sujeito dizendo, isso está igual à série do Harry Potter. Eu nunca assisti o Harry Potter, mas quando você achava que o Harry Potter ia terminar, ele começava de novo. Né? Então tem dias que você acorda, olha, o governo venceu nisso, daí meia hora a oposição venceu. O que não fica muito nítido é justamente essa relação da política com o jurídico, né? Nós queremos imaginar e precisamos sempre de um país em que os juízes são homens independentes. E o Supremo, por definição, é uma corte contramajoritária. Então a questão política ela não influencia, não deveria influenciar? Não deveria de maneira alguma, sobretudo no Supremo Tribunal Federal. O Supremo é uma corte, como eu vinha dizendo, contramajoritária. O que significa isso? O Supremo, primeiro, os ministros têm mandato vitalício. Então, ele não deveria se submeter a nenhuma pressão política. Olha, se eu sou ministro vitalício, quem é que vai me influenciar? Ninguém. Depois estão lá os homens cujos currículos estão muito acima da média na esfera jurídica. Em terceiro plano, se toda a rua estiver dizendo algo, o Supremo tem que ter a força necessária para dizer, não, eu digo ao contrário. Por isso que eu digo que ele é contramajoritário por definição. O Supremo é quem diz, em última instância, o que é constitucional ou não. Por isso, ele é um colegiado. Você veja que ali vem grandes advogados, grandes professores, ministros do Superior Tribunal de Justiça, que chegam lá depois de muitos anos ao Superior Tribunal. Então, realmente, se nós tirássemos a política e a ideologia do julgamento, o Supremo decidiria com muito mais calma.
Com relação à sua pergunta específica sobre se um ministro pode se imiscuir na decisão do outro, há uma chamada regra de direito processual chamada prevenção. O que é a prevenção? Se um juiz já decidiu sobre um caso, e aí vale para juízes singulares, né, juízes de tribunais de segunda instância, como o meu Tribunal Regional Eleitoral, Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal, Tribunal Regional Trabalhista, e também em tribunais superiores, o Superior Tribunal, o Tribunal Superior do Trabalho, o Tribunal Superior Eleitoral. Se um juiz já decidiu, ele é o juiz prevento para julgar a causa. O que aconteceu nas últimas semanas, houve aí talvez uma profusão de demandas em todas as esferas, seja na vara federal em Curitiba, que é a vara que está preventa. Veja, a juíza que recebeu uma ação em São Paulo, né, uma denúncia, na verdade, ofertada pelo Ministério Público de São Paulo, essa juíza sabiamente disse, olha, a competência é da vara federal. Há aqui fatos ligados ao direito que tocam na Justiça Federal, portanto eu não sou competente. Já há uma vara preventa, que é a Vara Federal de Curitiba, e enviou para lá, correta. De outro lado, num Tribunal Superior, também isso me parece que é a regra, vale para todos. O que aconteceu? O ministro Teori Zavascki é o ministro que está prevento nessa operação, já recebeu uma série de petições, já decidiu questões interlocutórias, e houve uma profusão de mandados de segurança, né, no Supremo Tribunal Federal para tentar barrar a nomeação do ex-presidente Lula como ministro. E o ministro Gilmar acabou dando uma liminar nesse sentido. Vai haver uma discussão, isso vai, me parece, que ao plenário. Há um habeas corpus protocolado já discutindo se o presidente do Supremo pode simplesmente desfazer essa competência ou incompetência do ministro Gilmar e enviar ao ministro Teori. Então essa é uma discussão para os próximos capítulos, mas eu volto a dizer, tudo isso decidido sem as ideologias, sem o calor das ruas e sem as posições políticas, obviamente. Então, tirando esses processos aí que os pais têm que aguardar os próximos capítulos, mas de que maneira esse cenário que a gente vê aí, tanto das ruas quanto do quadro jurídico mesmo, ele influencia principalmente agora para as eleições municipais? Você acha que o debate político ele aumentou? Olha, eu faria muita força para que nós tivéssemos primeiro um debate político, né, eleitoral, melhor dizendo, porque nós temos regras novas para essas eleições de 2016. Pela primeira vez o país vai vivenciar uma eleição sem o financiamento de dinheiro de empresas, de empresas privadas. Foi uma reforma aprovada agora em 2015 e, portanto, tanto os políticos como os empresários vão ter de se adequar a essa nova realidade. Quem imagina que a corrupção não passa pela eleição vive em outro planeta, né? Você sabe que tudo se inicia no financiamento de campanha. Eu acho que nesse momento de amadurecimento nós tínhamos de implantar um debate sobre o financiamento e a captura da democracia pelo poder econômico. E nesse momento a imprensa independente, como é a Alpha Channel, teria um papel fundamental para que a gente entenda. E a população que hoje pede impeachment, ou aqui diz eu não quero impeachment, olha, vamos deixar um pouco o impeachment de lado, deixe que isso, o Supremo, o Senado Federal, os juízes decidam e vamos discutir um pouco de como começa isso tudo. Ah, você acha que existiu corrupção? Ou então você tem certeza, ou então você não acha? Vamos discutir onde começa isso. Isso eu não tenho outra opinião, não consigo imaginar que não começa numa eleição com financiamento de campanha. Doutor, você já tocou no ponto sobre essa mudança aí que vai ter agora nas eleições municipais. Fala um pouquinho sobre esse novo momento das eleições de agora. Não é só essa mudança, né? Não, a legislação traz uma série de mudanças, sempre no sentido de diminuir custos, né? Eu costumo dizer que cada eleição é uma novidade. Você tem de estar muito atento no direito eleitoral, porque o TSE emite resoluções com força de lei e nós temos no Congresso, obviamente, os principais interessados em mudanças de eleições. Então, já faz aí umas 5 ou 6 reformas que o título é o mesmo:
para a diminuição de custos. Quem não se lembra das camisetas, dos bonés, dos chaveirinhos, e aí isso tudo caiu, falou, olha, não pode ter brinde. E o custo da campanha não diminui. Depois, olha, a propaganda tem de ser nesse tamanho, e o custo não diminui. Cada eleição é uma novidade, todas sob esse título, olha, diminuição de custos de campanha. O que muda esse ano, em primeiro lugar, é a questão do tempo de campanha. Antigamente, digo, 2014 eram 90 dias e agora o tempo foi reduzido para 45 dias. Qual a justificativa? Diminuição dos custos de campanha. De outro lado, isso vai soterrar a Justiça Eleitoral com uma demanda brutal em pouco tempo para julgamento, tanto de propaganda quanto de registro de candidatura. Imagina julgar todo mundo, os juízes daqui e os promotores terão de julgar em primeira instância, porque é uma eleição municipal, e depois vai ter recurso para o Tribunal Eleitoral e nós vamos ter de julgar isso em 45 dias. Mas me parece que, além da questão do financiamento, que muda toda a lógica, você tem de ficar atento também com relação ao tempo dos partidos. Antigamente, e acontece muito em eleição municipal, os candidatos a prefeito faziam aquelas coligações gigantescas. P alguma coisa, P outra coisa, P, e você olhava lá, 30 partidos, não vou dizer 30, porque são 35 no país, né? Mas 20 partidos apoiando um prefeito. Essa me parece uma boa mudança. Foi reduzido o tempo de TV aos 6 maiores partidos. Então hoje um prefeito vai falar, olha, eu não preciso de 15, eu vou pegar só 6. 6 vão me apoiar. Você fala, mas isso, que isso tem a ver com a população? A gente sabe que para que alguns partidos apoiem o prefeito, há, por muitas vezes, conversas não republicanas. Né? Nós não podemos fechar os olhos e achar que isso não existe. Então eu imagino que hoje as coligações serão muito mais ideológicas em torno de um candidato. Você diz essas conversas não republicanas no sentido de um ajuda o outro? Olha, veja, você tem lá um candidato com um viés de direita. Por que ele tem na coligação partidos com viés totalmente de esquerda? Se você olhar os programas dos partidos e o que eles defendem em público, você fala, nossa, esse candidato ele defende bandeiras de esquerda. E ele tem na coligação dele todo tipo de partido. Então, talvez a única conclusão seja, olha, houve alguma conversa no sentido de que num futuro governo as coisas serão assim ou assado. A gente não pode afirmar isso categoricamente, porque se isso for comprovado, eles terão o diploma cassado, né? Mas talvez seja um momento que venha no sentido dessa redução. 6 partidos, talvez aquele candidato que seja de esquerda ou de centro ou de direita ou trabalhista, ele tenha só partidos com aquele viés. Me parece que essa foi uma boa mudança. A campanha eleitoral ela foi reduzida, você falou aí bastante dessa questão da redução também dos custos, mas a população em si, ela é beneficiada com essas mudanças? Olha, a população é a principal destinatária das mudanças. Eu não quero jamais imaginar que o Congresso faça essas modificações somente pensando no próprio umbigo, pensando, né, nas próximas eleições. A população tem, nesse momento, uma missão muito importante, que é nos ajudar, que é ajudar a Justiça Eleitoral a fiscalizar o uso dos recursos de Caixa 2. Veja, se você proíbe as empresas de doarem, qualquer doação que você tomar conhecimento que venha de uma empresa, ela será ilícita por definição. Então a população pode levar isso ao juiz da sua cidade, ao promotor público, ao promotor de justiça da sua cidade. Me parece que a OAB terá em todas as subseções ouvidorias para receber essas denúncias. Nós imaginamos que também a CNBB, a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, também fará esse trabalho por todo o país e não só no estado de São Paulo. Então, nesse momento, se a lei é essa, a lei que proíbe doação de empresa privada, qualquer doação que a população tomar conhecimento, ela tem que levar ao conhecimento do poder público, seja no fórum da sociedade, seja também nessas entidades que farão esse trabalho de fiscal. Barrando essa doação do Caixa 2, nós teremos menos licitações fraudadas,
nós teremos menos conchavos, menos acordos para o futuro e quem sabe daqui em diante o país retome um rumo de licitude não só durante as eleições, mas também durante o governo daquele que foi eleito. Pois é, então para a gente finalizar agora, como é que você vê o reflexo disso ao longo do tempo? Nós jovens, né, Caterine, a gente pensa num país muito melhor para nós, para os nossos filhos, para os nossos netos. A gente pensa num país ainda muito jovem. Se você olhar os países na Europa, você vê que o país ainda é jovenzinho. O Brasil tem aí, vamos dizer que foi descoberto há mais de 500 anos, mas nós temos 200 anos de tradição, de vivência de uma população e de uma nação. Portanto, 200 anos é muito pouco tempo para uma maturidade da população. Mas, nesse momento, nós estamos vendo um novo país se desenhando à frente. Eu quero crer que essas modificações, e aí sim, nós temos de elogiar o trabalho do Ministério Público, né? A face mais vista hoje do Ministério Público é essa operação Lava Jato. Há acertos, na sua maioria das vezes, há erros, todos nós estamos amadurecendo. A Justiça está amadurecendo, o Ministério Público, você vê hoje uma atuação muito forte da Polícia Federal, coisa que não era vista. As instituições estão amadurecendo e com ela também a população. A população não tem a obrigação, muitas vezes, e eu acho que não é isso que a gente pretende que a população tenha, de saber o que é constitucional, o que é inconstitucional. Essa é uma conversa para quem está na área. E existe, dentre os operadores do direito, um consenso de que, certo ou errado, nós temos de aplicar sempre a Constituição. Ou seja, afastar o que a população acha o que é certo, o que é errado. Porque na Constituição estão os valores da democracia, da república, isso que é o mais importante. Eu vejo um país amadurecendo, vejo as novas gerações se interessando. Se você hoje pegar as mídias sociais, né, o Facebook, o Orkut eu acho que não existe, talvez o Orkut, o Instagram, você vai ver que o debate, o tema que domina as redes sociais é a política. Isso, de certo modo, é muito bom, mas também é a hora das pessoas aprenderem a votar. Toda democracia começa no voto. E você veja, enquanto nós votarmos no sujeito que é mais famoso, enquanto nós votarmos no nosso amigo, no nosso vizinho, enquanto nós continuarmos votando, olha, esse aqui pode me trazer alguma vantagem. Acho que ali na urna, e não só deixar para o momento da urna, porque é muito pouco tempo, seria um exercício de uma semana, eu vou analisar todos os candidatos a prefeito, vou analisar todos os candidatos a vereador, a deputado e assim por diante. E aí eu vou votar com convicção, não pensando no bem individual. As pessoas erram e falham na hora do voto, né? O início do caminho democrático e também o caminho, portanto, da república é tido como o bem público, né? Se você escolhe um sujeito que não é comprometido com a coisa pública, ele vai em algum momento se mostrar. Pode ser que na campanha não, ele é bonzinho, ele é íntegro, ele é honesto, ele tem um discurso bonito, mas depois de eleito ele muda. Então eu gostaria de aproveitar esse espaço, e onde eu tenho ido tenho falado isso, para que as pessoas, as que estão insatisfeitas, as que estão satisfeitas, as que são contra o impeachment, nós somos todos brasileiros. Pensem muito bem antes de votar, analisem. Você vai perder talvez 2, 3 dias do seu ano, né, dos seus 4 anos, para escolher o prefeito, para escolher o vereador. Se você está votando porque o sujeito é mais famoso, eu voto nele porque eu pensei nele primeiro. É porque ele é o mais famoso. Talvez não seja o melhor. Olha, eu pensei nele porque ele é meu vizinho, porque ele é meu amigo. Não é por aí. Eu acho que tem que analisar currículo e faça aquela pergunta difícil que o político tem dificuldade. Quais são as suas bandeiras? Eu acho que todo mundo, antes de votar, devia fazer essa pergunta. Quais são as suas bandeiras? Se o sujeito conseguir responder isso, e você reperguntando e tirando as dúvidas, a pessoa tiver clareza na exposição, talvez esse seja um bom candidato. Doutor, muito obrigada pela participação, por esclarecer aí tantas dúvidas da população nesse momento único do país. Muito obrigado. Eu agradeço você, em especial, ao Fiorese e a toda a sua equipe aqui, os cinegrafistas, o pessoal da edição, equipe muito simpática,
E eu sempre digo que a comunicação local é a mais importante para o país, porque as pessoas conhecem você, vão encontrar na rua, vão poder levar suas dúvidas e você consegue debater isso com muito mais dinamismo e muito mais eficiência. Muito obrigado a todos. Com certeza. Seja bem-vindo mais próximas vezes. Obrigado. E é assim, com esse bate-papo, que a gente encerra a primeira edição do Alphatino News essa semana. Muito obrigada pela participação e vai lá no nosso WhatsApp no 996540505 e mande uma foto, vídeo ou sugestão de pauta. Tchau, tchau.